Olá, queridos alunos, tudo bem? No dia de hoje vamos falar um pouco sobre textos publicitários. Textos publicitários está incluído na semana 2 do PET volume 1 do 8º ano no ensino fundamental. Então, muito cuidado, esse vídeo ele está fazendo uma referência aos textos publicitários da semana 2 do PET 1, tá bom? Bom, pessoal, os textos publicitários compreendem gêneros discursivos que procuram despertar no interlocutor o desejo de comprar algo, seja um produto, uma ideia ou aderir a uma causa. São, por essa razão, considerados persuasivos. Pessoal, os textos publicitários estão presentes no nosso dia a dia, seja através da televisão, seja através da internet, e o objetivo dele é exatamente vender um produto, ou oferecer um serviço, ou que você possa aderir a uma determinada causa. Quando nós temos uma campanha de vacinação, por exemplo, nós temos ali uma causa a ser levantada, que é exatamente vacinar o maior número de pessoas possíveis. E é exatamente o texto publicitário que é utilizado. O texto publicitário é um texto muito importante, muito criativo, e nós vamos estudá-lo um pouquinho no dia de hoje. Outro conceito que nós temos aqui, também retirados lá do PET. Os textos publicitários valem-se de diferentes recursos da linguagem para conseguir a adesão do leitor àquilo que vendem ou sugerem. Ou seja, eu utilizo a linguagem para aderir, para que as pessoas possam aderir às minhas ideias. São gêneros que exemplificam o discurso publicitário. Nós temos os anúncios, os cartazes, panfletos, folhetos, folders e tudo mais. Então, pessoal, é muito importante pensar que eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, e basta prestar um pouco mais de atenção que nós vamos saber reconhecer esse conceito ali. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma campanha. Nessa campanha nós temos: o lixo é seu, faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. A tentativa aqui é que as pessoas façam a coleta seletiva. Então eu tento convencer a pessoa que lê esta campanha que ela faça parte desse movimento de coleta seletiva. Então, a tentativa do texto publicitário é exatamente essa: envolver a pessoa que está lendo e fazê-la consumir um produto, ou até mesmo que ela utilize da mesma ideia que uma grande maioria já está utilizando. Características. Quais são as características do texto publicitário? Nós temos aqui: o texto é persuasivo com o objetivo de convencimento. Já falamos aqui sobre isso, ou seja, a tentativa é convencer alguém. Verbos no imperativo ou presente do indicativo. Só para relembrar, verbos, nós temos os verbos no modo imperativo, indicativo e subjuntivo. O subjuntivo passa uma ideia de dúvida, de possibilidade. O indicativo, certeza, e o imperativo é uma ordem ou um aconselhamento. Então, é muito utilizado dentro do texto publicitário verbos no imperativo ou no presente do indicativo. Observem esse exemplo aqui: prove dessa fruta. O verbo aqui, provar, está no imperativo. É como se ele estivesse pedindo a você, aconselhando você ou ordenando você a consumir, né, aquele determinado produto. Então, essa linguagem ela é típica dos textos publicitários. Nós temos também aqui o uso de expressão de chamamento, que é o chamado vocativo. Então, quando você se refere a alguém dentro do texto publicitário, é exatamente para que aquela pessoa possa se sentir incluída. Então, eu coloco: ei, você, prove dessa fruta. Então, você é uma forma de envolver aquela pessoa que está lendo o texto publicitário dentro daquela campanha, dentro daquele texto. Linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. Talvez estas sejam as características mais importantes, porque quando você tem uma linguagem simples, quando você fala de uma maneira mais coloquial, você consegue chegar em um público mais amplo. E dinâmica e acessível é exatamente isso também. Você precisa chegar no maior número de pessoas possível. Então é muito importante que sua linguagem seja mais fácil, ela possa ser entendida com mais facilidade. Presença de criatividade, humor e ironia. Talvez esses traços também aqui sejam um dos mais importantes. É preciso ser criativo para fazer um texto publicitário. É preciso muitas vezes utilizar de humor, de ironia, para chamar a atenção daquela pessoa. Então, com certeza, são traços muito importantes. Temos também a intertextualidade, que é a relação
de um texto com o outro, fazer referências a outros textos. Subjetividade e musicalidade, muito presente lá na televisão, quando nós temos uma musiquinha que acompanha um determinado anúncio publicitário. Uso de figuras e vícios de linguagem, também na tentativa de chamar a atenção. Quando eu falo de ironia, eu estou falando de uma figura de linguagem. Quando eu falo de metáfora, eu estou falando de figura de linguagem. Então, essas figuras de linguagem, elas são amplamente exploradas pelo texto publicitário. Uso de rimas, neologismos, estrangeirismos, polissemia e trocadilhos. Vamos por partes. Rima nós já conhecemos lá do poema. Então tem mais essa questão da musicalidade que foi falado há pouco. Neologismo são palavras novas. Então neo é novo, logismo palavra, quando surge uma palavra nova. Estrangeirismo é o uso de palavras de outro idioma dentro do nosso idioma. Quando eu falo hot dog é uma expressão da língua inglesa e eu utilizo aqui no Brasil. Então, isso é utilizar-se de estrangeirismo. Polissemia são os múltiplos significados que uma palavra tem. Então, poli vem de muitos e semia de significados. Então, muitos significados. Por exemplo, quando eu falo manga, eu estou falando de manga da camisa ou a manga fruta? Então, eu preciso prestar atenção ao contexto, tudo aquilo que está envolvido dentro daquele texto para conseguir entender. E é muito utilizado dentro do anúncio publicitário, muito mesmo. Trocadilhos também, utilizar palavras que têm sons parecidos, tudo isso é muito explorado pelo texto publicitário. Função apelativa da linguagem. Quando eu falo de função apelativa, eu preciso lembrar que nós estudamos geralmente as funções da linguagem, que são 6. E nesse caso, nós precisamos focar na função apelativa. A função apelativa, ela tem o intuito exatamente de chamar a atenção, por isso que fala apelativa, de apelar para que a pessoa possa adquirir aquele produto. Nós temos aqui uma situação, por exemplo, de um texto publicitário do Bombril, que é uma marca de palha de aço, muito famosa. E esse personagem, esse ator que faz esses personagens, ele também ficou muito famoso. Então, é a função apelativa de tentar chamar a atenção, de tentar prender aquela pessoa e fazê-la consumir aquele produto. Utilização de estereótipos. Estereótipo exatamente são o que o senso comum acredita. Então, por exemplo, quando se fala em limpeza, um produto de limpeza, geralmente é a mulher que aparece no anúncio publicitário. Quando falamos de trabalhar fora, geralmente está mais focado no homem. É claro que isso vem mudando. Nós sabemos que a sociedade está em constante mudança, mas ainda assim os estereótipos são utilizados dentro do texto publicitário. Bom, quando nós falamos da estrutura, nós estamos falando de algo que nós não temos um padrão definido, tá? Então, não existe um padrão para a estrutura de um texto publicitário. Ainda assim, é importante pensar que tem algumas partes que geralmente estão presentes. Nós temos o título, que também é chamado de headline, temos o corpo do texto, que é onde nós temos o desenvolvimento das ideias, e temos o slogan, que geralmente todas as marcas elas possuem, que é uma frase criativa que chama a atenção do leitor. Então, aqui eu queria também chamar a atenção para a questão da linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquilo que está escrito, e a não verbal são as imagens. E nós vamos perceber que dentro do texto publicitário, nós temos a junção da linguagem verbal e não verbal. Então, é muito importante também, porque nós precisamos interpretar os elementos verbais, as palavras, e ainda assim também interpretar as imagens que estão ali, porque uma coisa vai complementar a outra. Como exemplo, eu coloquei aqui um anúncio da marca Knorr, Nós temos aqui o logotipo, que é exatamente como que se escreve essa marca, Tem uma grafia diferente para chamar atenção, com uma cor diferente. Temos o título, colheita do dia, todos os dias. Então, é chamar a atenção mesmo para aquela pessoa. Corpo do texto, que é onde nós teremos ali um pedacinho de um texto a respeito do que está sendo trazido no texto publicitário. E o slogan lá embaixo, Novas sopas frescas Knorr. O slogan é uma frase para chamar a atenção. Geralmente nos textos publicitários, esse slogan ele vai se repetir, exatamente para chamar a atenção e para que as pessoas elas consigam compreender um pouco mais do objetivo daquela marca. Então, é claro que, como eu disse, não existe um padrão.
mas nós podemos pensar, assim, que há partes que fazem parte do texto publicitário que são importantes. Bom, pessoal, aqui são as nossas referências. Eu agradeço a presença e a visualização de todos e até a próxima aula.